Olá, meus amigos e amigas apaixonados pela orquidofilia. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que vocês estejam todos bem. Pessoal, iniciando o nosso vídeo de hoje, nós vamos iniciar com essa lindeza aqui, com essa belezura de Cattleya shereliana. Tá linda, né? Afastei o vídeo assim mais para vocês verem a beleza da floração. Essa planta, pessoal, floresceu bem antes. Ela floresce entre a primavera e o verão, setembro e outubro. São os meses que começam as florações dessas meninas lindas, maravilhosas aqui. E aqui eu quero mostrar para vocês, tem uma brotação nova, olha que belezura aqui. Quando o orquidário caiu, esses dois pseudobulbos aqui, aliás, esses três eu nem cortei, tá vendo? Esse deu uma quebradinha, esse deu uma machucadinha. Eu só passei uma canela aí pra cicatrizar com fungicida, pra não deixar ela adoecer. E ela veio com essas duas lindas flores. As outras lá ao fundo, olha, estão com brotações, somente com brotações, enquanto essa aqui deu uma adiantada boa e eu tô mostrando aqui pra vocês essa bela shereliana aqui. Tem um vídeo postado no canal já mostrando o cultivo, mostrando a forma como eu cultivo essas lindezas aqui para vocês. Elas ficam 1,40 m, 1,50 m do chão. Eu coloquei essa aqui para vocês poderem ver, mas é nessa altura aqui que ela fica. Como vocês estão vendo, aqueles dois vasos lá ao fundo, olha, na mesma altura, é lá que ela fica. Nessa altura, 1,40 m, 1,50 m do chão. Que dá pra vocês verem, ó, que tá pertinho aqui, ó, do chão. Iniciando nosso vídeo com essa linda menina, essa linda belezura. O vídeo de hoje, pessoal, nós iremos falar sobre cultivo no carvão. Essa semana eu fui questionada sobre esse cultivo e eu falei pra minha colega, não, eu não cultivo no carvão, eu não tenho experiências de plantas cultivadas somente no carvão. Daí eu fui pesquisar. Vamos falar um pouquinho sobre o carvão? Vamos ali para a mesa falar um pouquinho sobre o carvão? Pegando o carvão, olha, para falar para vocês. Esse aqui já tá todo pequenininho, trituradinho, do jeitinho que eu coloco nos cachepôs, misturo em outro substrato. Juntamente com a nossa linda shereliana aqui, vamos falar um pouquinho sobre o carvão, meu povo. Vocês cultivam somente no carvão? Vocês têm experiência nesse cultivo somente no carvão? Qual o resultado aí que vocês têm? Eu quero saber. Eu quero saber o resultado aí do cultivo de vocês somente no carvão. Dá certo? Aí no seu cultivo, dá certo o cultivo somente aqui no carvão? Eu andei pesquisando, pessoal, sobre o carvão. O carvão, ele é rico em nitrogênio e potássio. Ele é rico nesses dois nutrientes. Quando você pega somente o carvão e coloca no fundo do seu vaso, ele funciona como uma drenagem. Porque o carvão, ele absorve água, os nutrientes que você coloca, adubação, defensivos, tudo, ele vai absorver isso. Ele funciona como uma esponja. O que vai acontecer? Ele vai puxar, ele vai sugar todos esses nutrientes. A água, os defensivos, o adubo que você colocar. Ele vai sugando, ele vai absorvendo isso. O que acontece? Quando você coloca, ele faz boom, dá uma explosão de raiz e desenvolvimento. Aí você fala, nossa, minha planta tá indo bem. Tá desenvolvendo. Só que com o passar do tempo, esse mesmo carvão que fez esse boom aí nas suas plantas, nas raízes da sua orquídea, esse mesmo carvão, com o passar do tempo, o que acontece? Ele começa a queimar as ponteiras das raízes, começa a queimar as raízes. Aí a sua planta começa a definhar e vai desidratando por conta das raízes que não tá absorvendo. E você começa a perceber que a planta não está legal. Aí você pensa, nossa, mas eu fiz isso tudo certinho, eu tô cultivando assim no carvão. E tava tão bonito, agora tá voltando, né? Tá regredindo aí no desenvolvimento.
Porque é isso que o carvão faz. Ele absorve tudo e depois que ele absorve esses nutrientes, ele se torna ácido. Ele se torna prejudicial às raízes aí da sua planta. Tudo isso que eu tô falando para vocês, gente, é fonte de pesquisa, tá bom? Pesquisa. Eu não tenho nenhuma orquídea plantada somente no carvão. Todas as minhas orquídeas são plantadas na mistura, que é o mais indicado. Você pegar o carvão, fazer a mistura aí ao seu substrato e plantar as suas meninas. Antes de você fazer a mistura ao substrato, que é muito importante, não só com carvão, mas com todo o substrato em geral, é você lavar ele primeiro. Pega uma bacia, um balde, coloca água, coloca uma colherzinha de água sanitária, se você tiver. Ou se não tiver água sanitária, você pode colocar o enxofre. Se você não tiver o enxofre, você pode colocar o pinho-sol, que eu uso muito o pinho-sol aqui também no meu cultivo. Você pode estar colocando para lavar esse substrato e este carvão. Colocou ali de molho, deixou 1 hora e pouco, umas 2 horas, o tanto aí que você achar legal, que você achar que deve deixar. Você coloca de manhã, na hora que você tá arrumando a casa, antes de você fazer o replante, deixa lá um pouco de molho para esse substrato puxar essa água. Depois você enxágua, joga a água fora, passa outra água enxaguando e você pode usar fazendo os seus replantes sem medo aí de acontecer alguma coisa, tá bom? Então, o carvão, pessoal, ele chupa tudo como se fosse uma esponja. Aí depois ele começa a prejudicar a sua planta. Apesar dele ter potássio, dele ter nitrogênio, mas não é recomendável que você plante somente no carvão, tá bom? Mistura aí, adiciona outro substrato ao carvão e faça seus replantes. Lá na pesquisa que eu estava fazendo, até lá fala que quando você quer recuperar uma planta, que não tá indo bem, mas ela tem que estar com raiz, tá, gente? Ela não pode estar sem raiz. Você quer recuperar uma planta que não tá indo bem, você planta ela somente no carvão. Quando você vê ali uma brotação, um bom desenvolvimento de raízes, aí você tira ela só do carvão e planta ela no substrato com o carvão misturado, tá bom? Então era esse o vídeo de hoje que eu queria falar para vocês. Eu não tenho experiência de planta somente no carvão. O carvão que eu uso, ele é misturado, adicionado ao substrato. A única experiência que eu tenho ali, que eu peguei um toco todo queimado, de Sansão do Campo, porque eles queimaram uma cerca, uma fazenda, ela toda cheia de Sansão do Campo. Eles colocaram fogo, tudinho, depois eles cortaram as madeiras, os tocos, e jogaram lá. E eu passei e vi que tinha aqueles tocos de Sansão do Campo queimado. Então, ele tá todo no carvão por fora, e por dentro ele tem a madeira. Então, essa é a única experiência que eu tenho de plantar no carvão. E lá estão minhas denfal, estão enraizadas lá. Estão bonitas, não sei explicar. Mas quando você coloca somente no carvão no vaso, aí não vai legal, não vai bem, tá bom? Então, era esse o nosso tema do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí nos comentários, você tem experiência? Você tem planta sua aí cultivada, orquídea sendo cultivada somente no carvão? Você tem? Deixa aí nos comentários, coloca aí a sua experiência, o seu parecer sobre o seu cultivo no carvão, tá bom? Que aí eu vou ter mais embasamento, mais confiança para eu poder fazer uma experiência aqui, pegar uma planta e colocar no carvão para mim ver o que vai acontecer. Tá bom? Porque se tudo isso que eu falei para vocês é embasado na teoria, lá, nos textos, nos escritos. Eu não tenho nada na prática, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Vou pedir para você, tá passando aqui a primeira vez, tá conhecendo o nosso canal a primeira vez? Venha conhecer o nosso conteúdo, venha conhecer o nosso canal.
Se você achar legal, se você gostar do conteúdo, compartilhe aí com seus colegas, com seus amigos aí orquidófilos, tá bom? Porque será muito bem-vindo. Se inscreva aí no nosso canal, porque o canal tá crescendo um pouquinho a cada dia. E eu agradeço muito, 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 muito cada um de vocês, tá bom? Curtem os nossos vídeos, deixa aí o seu comentário, desculpa, e compartilhe aí o nosso conteúdo, o nosso vídeo, tá bom? Então fiquem com Deus, se cuidem, pessoal, e até o próximo vídeo. Com carvão aqui, gente, minha mão toda suja.